caso que eu vou contar aqui para vocês hoje, ele aconteceu no ano de 2015 nos Estados Unidos e assim como muitos outros casos que eu contei aqui no canal, é um caso que gera muita revolta. Não só por tudo que aconteceu com a vítima, porque isso por si só já é terrível, mas também por causa de todo o processo de julgamento. Porque durante o julgamento aconteceu uma reviravolta nos tribunais que acabou favorecendo e muito o criminoso. Então, com essa informação, hoje eu vou contar para vocês tudo o que eu sei sobre o caso de Madison Middleton. Oi, eu sou o Chamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você, assim que terminar esse vídeo, se você gostar, se inscreva aí no canal e deixe teu like. Mas só quando terminar o vídeo, que é para você saber se vale a pena ou não se inscrever aqui no canal, para que se você se inscrever, você acompanhe os vídeos. Se você é uma pessoa que assiste meus vídeos frequentemente, eu peço que me siga em minhas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo, então quando o YouTube não notifica, eu aviso lá e você pode vir aqui consumir um conteúdo sempre de qualidade. Dito isso, vamos pro caso. Madison Middleton, que era carinhosamente chamada por Maddie, nasceu em 5 de outubro de 2006 em Mountain View, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela era filha de Laura Jordan e Mitchell Middleton. O casal se separou pouco tempo depois do nascimento de Maddie, mas eles conseguiram manter uma boa relação e ficou combinado entre os dois que o Mitchell poderia visitar a filha pelo menos 3 vezes por semana. Então sempre que ele quisesse ver a Maddie, ele poderia. Pouco tempo após a separação, o Mitchell ele se casou novamente e teve outro filho. E esse filho do Mitchell se dava muito bem com a Maddie, ela se dava muito bem com o irmão, porque ela era uma menina que gostava muito de fazer novas amizades, ela era bastante alegre, gostava muito de brincar com outras crianças. Então, devido a tudo isso, ela se adaptou facilmente na nova família do pai dela. A Laura era responsável por passar a maior parte do tempo junto com a filha. Então, a Laura era quem cuidava da Maddie na maior parte do tempo. E devido a isso, ela resolveu se mudar para um local no condado de Santa Cruz chamado Tannery Art Center. Esse local ele era descrito como um local muito tranquilo e bastante aconchegante. Lá as moradias elas têm um preço mais acessível porque, se eu não me engano, eles recebem uma ajuda de custo do governo para que justamente seja mais acessível, porque lá é para artistas. Então pelo menos 75% da população do local ou é artista, faz algum tipo de arte, ou trabalha com galerias e qualquer coisa que tenha ligação. Também existem algumas outras pessoas que não trabalham nessa área, mas a maioria é artista. E nesse período a Laura ela estava fazendo algumas pinturas e algumas esculturas. Por isso ela resolveu se mudar para lá. E também porque era um local tranquilo e seria muito bom para criar a filha lá, porque ela poderia ter mais liberdade. Nesse momento parecia que a vida de Maddie era um lindo sonho, onde sua mãe ela estava feliz, Maddie estava feliz, o pai dela também estava feliz, então estava todo mundo em harmonia e felicidade. Mas infelizmente tudo isso acabou se tornando no pior pesadelo da vida de Laura e Mitchell. No dia 26 de julho de 2015, após estudar com a mãe, que era uma coisa que a Maddie gostava muito de fazer, ela resolveu sair para brincar com algumas outras crianças, então ela pegou o patinete dela e saiu. Isso foi por volta das 4 horas da tarde. Mas, chegando ao local que ela ia brincar com as outras crianças, ela acabou brincando sozinha porque todos já tinham ido para casa. Por volta das 5 horas da tarde, uma câmera de segurança acabou filmando a Maddie brincando sozinha com o patinete e quando foi por volta das 5h30, a Laura desceu para ir buscar a filha. Mas chegando ao local onde a Maddie estaria, ela não estava mais brincando. Na verdade, ela não estava em local nenhum. Então foi nesse momento em que o pesadelo de Laura começou. Desesperada, sem saber o que fazer, ela pediu ajuda dos vizinhos para que eles ajudassem ela a encontrar a filha dela o mais rápido possível, já que Maddie era uma menininha de apenas 8 anos de idade, era muito perigoso ela estar perdida em algum local,
ela poderia estar perdida, ela poderia estar machucada, poderia ter acontecido muitas coisas e por isso a Laura se desesperou e começou uma enorme busca. Mas, infelizmente, mesmo com a ajuda de todos, a Maddie não foi encontrada. E foi nesse momento em que a Laura resolveu acionar as autoridades. Quando as autoridades foram acionadas, a primeira coisa que eles fizeram foi entrar em contato com o pai de Maddie. Eles perguntaram se o Mitchell teria pego a filha sem avisar, o que não era comum, já que o Mitchell poderia ver a filha dele sempre que quisesse, mas talvez tivesse acontecido alguma coisa, ele tivesse pego a filha e esquecido de avisar. O outro motivo que fez os policiais entrarem em contato com o Mitchell é que geralmente quando acontece um desaparecimento de uma criança que os pais são separados, é que um dos pais sequestrou a criança e fugiu com ela. Então, por isso, os policiais foram atrás do Mitchell, foram até a residência dele, mas infelizmente a Maddie não estava lá. Após checar e não encontrar a Maddie no apartamento de Mitchell, outra busca foi realizada. Nesse momento, se eu não me engano, o FBI participou, a polícia de Santa Cruz e algumas centenas de voluntários também participaram das buscas por Maddie. Então foi uma força-tarefa muito grande. Além disso, eles também acionaram o alerta Amber. As buscas continuaram mesmo após o alerta Amber ser acionado, então eles não encontraram a Maddie, mas infelizmente, para a tristeza de todos, no dia posterior ao desaparecimento de Maddie, ela desapareceu no dia 26, então no dia 27 ela foi finalmente encontrada. Infelizmente, ela estava sem vida e o corpo dela estava jogado dentro de uma lata de lixo. Essa lixeira onde o corpo da Maddie foi encontrado ficava dentro do complexo habitacional onde ela morava. Então, era uma lixeira de um dos prédios. Quem encontrou o corpo foi um detetive da polícia de Santa Cruz e ele disse que o cadáver não estava de uma maneira óbvia, digamos assim. Ele não foi apenas jogado, mas ele foi colocado ali para que uma pessoa que passasse despercebido não notasse. Na hora dessa descoberta, havia um garoto próximo àquela lixeira. E quando ele viu o detetive, ele simplesmente saiu correndo sem dizer nada, sem que o detetive também falasse nada. E por ser uma coisa muito estranha, o detetive foi atrás do garoto e prendeu ele. Na hora que o garoto foi detido, a mãe dele viu e começou uma gritaria, dizendo que para soltar o filho dela. Os vizinhos também disseram que o garoto era um garoto muito tranquilo e que era para soltar ele, porque ele provavelmente não teria nada a ver com aquilo. Mas, mesmo assim, ele foi detido. E um detalhe muito importante é que durante o desaparecimento da Maddie, que durou cerca de 20 horas até eles encontrarem o corpo, esse garoto entrou em contato com a polícia 15 vezes, sempre perguntando se ele já tinha algum suspeito, se já tinham encontrado o corpo, se eles sabiam quem tinha feito aquilo. Então era muito suspeita essa atitude dele e por isso eles resolveram interrogar o garoto mais a sério. Esse garoto que foi detido foi identificado posteriormente como Adrian Jere Gonzalez. Adrian Jere Gonzalez tinha 15 anos de idade. Pelo que foi averiguado, o Adrian era um garoto tímido que era muito tranquilo. Ele tinha a confiança de muitas pessoas da localidade porque às vezes ele cuidava de algumas crianças, levava os cachorros para passear. Então ele era uma pessoa de confiança de quase todos os seus vizinhos. Enquanto os investigadores eles se aprofundavam na vida do Adrian, eles descobriram que o garoto tinha uma vida muito conturbada. Quando ele era bem pequeno, o pai de Adrian foi preso. Pelo que eu li, o pai do Adrian ele foi acusado de agressão criminosa com arma letal e contravenção em um relacionamento, mas ele só foi culpado da última acusação. A primeira ele se livrou. Então a contravenção em um relacionamento, pelo que eu pesquisei, que eu não entendo muito de leis, é quando um homem ele não ameaça claramente a ex-companheira, mas ele vive insistindo para voltar, vive visitando ela. Então ele foi acusado disso. O pai do Adrian foi preso por isso. Mas o que não ficou claro é se a vítima em questão foi a mãe do Adrian ou foi outra ex-companheira dele. Já que eu citei a mãe do Adrian, ela não conseguia ter uma estabilidade financeira muito boa para ajudar o filho, para criar o filho, então eles sempre tinham problemas financeiros, mas no ano de 2008 ela conseguiu um trabalho e ela conseguiu se estabilizar graças a esse trabalho. Infelizmente, enquanto ela trabalhava, ela foi assediada pelo patrão e ela foi e denunciou o patrão por isso.
Por causa disso, ela perdeu o emprego e passou muito tempo com problemas novamente, sem ter dinheiro, mas no ano de 2013 o processo finalmente se encerrou e o patrão dela foi condenado a pagar uma indenização. Com essa indenização, que não teve o valor revelado, ela conseguiu se mudar para o Tinary Art Center. Como a nova moradia deles era cercada por artistas, eles também acabaram se envolvendo nas artes. Eles faziam algumas pinturas a óleo e acrílico. Mas o Adrian, ele gostava mesmo de pintura em cerâmica. E no apartamento dele tinha algumas pinturas espalhadas pela casa, algumas flores que ele fez. À primeira vista, poderia até parecer que o Adrian vivia em um lar muito cheio de amor, mas não era muito bem isso que acontecia, não. Segundo uma colega do Adrian, uma vez ela estava falando com ele pelo telefone e a mãe dele jogou algumas taças de vinho no menino por motivo nenhum. Ela simplesmente jogou as taças nele. Então, muito provavelmente, o lar do Adrian era conturbado demais. As autoridades concluíram que a causa da morte de Maddie foi traumatismo craniano e também a menina foi violentada. Então, para a surpresa de todas as pessoas, o Adrian, aquele menino que foi detido por estar próximo à lixeira onde a Maddie foi encontrada, ele confessou o crime com muita frieza e muitos detalhes. Adrian revelou que naquele dia 26 ele estava sozinho em casa. Era um domingo, mas a mãe dele trabalhava todos os dias e aquele domingo não era uma exceção. Quando foi de tarde, ele resolveu sair de casa e nesse momento ele viu a Maddie sozinha. Ele foi até lá e começou a conversar com ela. Após conversar com a menina, ele disse que tinha um sorvete em casa para dar para ela, mas ela teria que ir até a casa dele para buscar. Um detalhe é que Adrian e Maddie já se conheciam. Ela não falava com estranhos e ela não aceitava nada de estranhos. Mas o Adrian já tinha até mesmo cuidado dela, então por isso ela confiava nele e por isso ela aceitou ir até a casa do seu algoz. Quando chegaram ao apartamento de Adrian, ele atacou Maddie. Ele também golpeou a menina várias vezes, não ficou claro qual foi o objeto que ele usou para golpear a menina, se foi os punhos ou foi alguma outra coisa. Ele jogou ela dentro de um saco de lixo e jogou o lixo em cima. Após isso, ele jogou ela na lixeira e voltou para casa para limpar o apartamento. Então, o que verdadeiramente ocasionou a morte de Maddie foi a posição que ela ficou dentro da lixeira, porque lá ela acabou sufocando. Com isso, podemos concluir que enquanto as pessoas procuravam por Maddie, o Adrian estava limpando todo o apartamento para que não ficasse nenhum rastro do seu crime. Perguntado sobre o que teria motivado tudo isso, o Adrian disse que não tinha motivo nenhum. Ele queria tirar a própria vida, mas pensou que seria melhor tirar a vida de Maddie porque ele queria ver como as pessoas reagiriam. Então foi feito por pura crueldade e sadismo. Quando o julgamento começou, o Adrian estava visivelmente irritado no tribunal. Quando ele era perguntado sobre as acusações, ele só abaixava a cabeça e deixava os advogados responderem. Isso acabou irritando o juiz, que disse que ele não demonstrava arrependimento e toda vez que ele tinha chance de pedir perdão, ele não fazia, apenas ficava calado. E por isso ele deveria ser julgado como um adulto. Então o julgamento ele começou no ano de 2015 e por algum motivo que eu não sei explicar, não consegui encontrar em local algum a informação por que aconteceu isso, mas o julgamento ele foi se arrastando, a um ponto que acabou chegando ao ano de 2018, quando houve uma mudança na lei da Califórnia e lá dizia que nenhum menor de 15 anos, então de 15 anos para baixo, nenhum deles podia ser julgado como adulto. E na época que o Adrian cometeu o crime, ele era menor, ele tinha 15 anos. Então, por isso, ele acabou escapando de ser julgado como adulto e foi julgado no tribunal infantil. Mas mesmo com essa transferência do tribunal dos adultos para um tribunal infantil, ele só foi julgado em 2021. Então, no dia 13 de abril de 2021, o Adrian ele foi até o tribunal juvenil e diante de todos ele confessou e assumiu que ele era o culpado de todas as acusações. Como ele já sabia que não ia pegar nenhuma pena muito pesada, já que agora ele não era mais julgado como adulto,
Antes, quando ele estava sendo julgado como adulto, ele só ficava calado, porque ele sabia que se ele falasse alguma coisa, ele poderia ser condenado a perpétua ou alguma pena muito grande. Mas agora no tribunal infantil, que ele sabia que não ia dar uma pena muito longa para ele, que ele não ia pegar perpétua, ele já foi logo assumindo tudo, ele nem tentou se defender. E isso chocou a todos, porque era de uma frieza extrema, sabe? Ele sabia que não ia dar nada e só confessou. A sentença do Adrian ainda não foi decretada até o momento que eu estou vendo esse vídeo, pelo menos eu não consegui encontrar essa informação na internet, mas como ele já confessou o crime, ele provavelmente vai ser sentenciado e, pelo que eu vi, pode ser que ele seja livre já no ano de 2025. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo, da forma como eu narrei o caso. Se você gostou e você é uma das pessoas novas aqui do canal, por favor se inscreva aí que vai ajudar demais e quando eu postar um vídeo você já vai ser notificado. Por hoje é só, até a próxima e tchau!